Há um mistério oculto por trás da sensação de exaustão que muitos sentem quando se encontram em multidões. Um segredo tão profundo que apenas os olhos treinados da alma conseguem reconhecer. A maioria acredita que é apenas cansaço físico, falta de ar ou até timidez. Mas a verdade, como Annie Besant nos ensinou dentro da corrente da teosofia, é que existe uma razão espiritual que conecta vibração, energia invisível e a arquitetura oculta da consciência. E no final deste encontro, uma técnica rara e profundamente transformadora, conhecida apenas por iniciados, será revelada como um presente velado a quem tiver permanecido até o último instante desta jornada. Você já percebeu como há lugares onde a energia parece sugar sua vitalidade, enquanto outros parecem expandir seu ser como se o universo respirasse em você? Já se perguntou por que algumas pessoas saem de uma festa energizadas, enquanto outras voltam para casa, sentindo como se tivessem atravessado um deserto? Essa diferença não é apenas psicológica. Annie Besant afirmava que o ser humano é um campo vibracional em constante interação com o meio e que o desgaste em multidões está ligado a um choque entre frequências. A alma sensível absorve o ruído mental e emocional coletivo como uma esponja cósmica que não sabe desligar o fluxo. E é aqui que mora a primeira revelação. O cansaço em multidões não é apenas uma questão de personalidade ou de saúde emocional, mas uma prova de que a sua alma já percebe os planos sutis da existência. Quando muitos se reúnem, seus pensamentos e emoções se entrelaçam, criando uma nuvem psíquica densa, quase palpável. A maioria não percebe, mas os mais sensíveis sentem cada onda desse mar invisível, como se carregassem nas costas o peso do inconsciente coletivo. Não é apenas estar entre pessoas, é estar imerso numa tempestade vibracional que poucos conseguem traduzir em palavras. E se você fechasse os olhos agora e lembrasse da última vez em que esteve em meio a uma multidão? Consegue sentir novamente aquela pressão no peito, aquele ruído sem som que atravessa os ouvidos, aquela estranha falta de ar que não vem dos pulmões, mas do campo energético? O corpo fala, a pele arrepia, o coração acelera. É como se o ser gritasse: aqui não há silêncio suficiente para minha essência respirar. E, no entanto, quase ninguém escuta esse chamado interior. As tradições antigas já sabiam disso. Nos Vedas, fala-se do prana que circula e se mistura, e como ambientes saturados desequilibram a mente e a vitalidade. Na Cabala, os rabinos descrevem as correntes astrais que se formam quando grupos se reúnem, criando uma maré psíquica que precisa ser navegada com disciplina interna. Annie Besant, discípula direta das chamas teosóficas acesas por Blavatsky, descreveu em suas conferências como a aura humana se expande e se contrai diante da pressão coletiva, muitas vezes drenando forças sutis que só podem ser restauradas no recolhimento e na meditação silenciosa. E veja o contraste. A cultura atual chama isso de fraqueza social, timidez, até mesmo fobia. Mas para as escolas de sabedoria arcana, é o sinal de uma alma desperta, que ainda não aprendeu a proteger seus canais sutis. Não é fraqueza, é sensibilidade evolutiva. Não é incapacidade, é percepção. A verdadeira fraqueza está na inconsciência de quem caminha no meio das multidões sem sentir absolutamente nada, anestesiado pelas próprias camadas de distração. Curiosamente, a ciência começa a confirmar aquilo que os antigos já sabiam. Estudos em neurociência mostram que cérebros sensíveis processam estímulos com intensidade maior, chegando ao ponto de liberar substâncias de estresse em ambientes saturados. A física das partículas revela como campos energéticos se sobrepõem e geram padrões coletivos. Até a psicologia transpessoal fala hoje de empatas, indivíduos que absorvem emoções alheias como se fossem suas. Mas Besant já dizia isso no início do século XX. A aura humana não é um mito, mas uma realidade sutil que interage com todos os corpos de energia ao redor. Imagine agora que, ao entrar numa multidão, você não apenas encontra pessoas, mas atravessa campos de energia, como se entrasse num oceano invisível. Cada olhar, cada emoção, cada pensamento projetado no ar cria ondas.
E você, como um ser receptivo, começa a nadar sem perceber. Não é à toa que sai exausto, como alguém que nadou por horas em águas agitadas. A questão não é a multidão em si, mas a sua falta de treinamento interior para lidar com essas correntes ocultas. Os sufis diziam que o verdadeiro buscador deve aprender a dançar no meio do mundo sem ser arrastado por ele. Essa dança é a capacidade de estar no fluxo coletivo sem perder a centralidade do seu ser. Os taoístas chamavam de Wu Wei, a ação sem esforço, onde a presença é tão enraizada que nenhuma onda externa consegue mover o centro. Na teosofia, esse mesmo princípio foi traduzido por Besant como o domínio da consciência sobre a aura, criando uma espécie de membrana psíquica que permite estar entre todos sem perder a integridade energética. E é nesse ponto que você começa a compreender algo que vai além das explicações racionais. Não se trata de evitar multidões, mas de despertar o poder alquímico de transmutar a energia coletiva em combustível para sua própria expansão. Porque o mesmo campo que pode sugar também pode nutrir. Depende do nível de consciência. Helena Blavatsky dizia que os iniciados andavam entre os homens como estrelas disfarçadas, absorvendo e irradiando luz em meio à escuridão, sem jamais se perderem no turbilhão. Agora reflita. E se cada vez que você se sentiu drenado em uma multidão, na verdade fosse um chamado da sua alma para que você descobrisse esse segredo? E se a exaustão não fosse um defeito, mas um sinal de iniciação? E se por trás de tudo houvesse uma chave que transformasse a sensação de peso em uma abertura para o infinito? Imagine por um instante que cada multidão seja como um imenso caldeirão alquímico, onde milhares de vibrações, pensamentos e emoções se encontram, se misturam e se transformam em algo invisível, mas extremamente denso. É nesse caldeirão que o sensitivo, o buscador, o discípulo do caminho interno, sente-se sobrecarregado, pois ele não apenas vê rostos e ouve vozes, mas percebe camadas ocultas, fragmentos emocionais, resíduos psíquicos que flutuam no ar. Annie Besant chamava esse fenômeno de magnetismo coletivo, um campo no qual a alma desperta não consegue simplesmente se desligar. Essa sensibilidade, longe de ser uma maldição, é um sinal de evolução. Aquele que sente o peso da multidão já está além do nível puramente físico, já rompeu a barreira da consciência comum e toca às margens do invisível. E quando a consciência toca esse invisível, nasce também a necessidade de aprender a navegar nele. Porque assim como um corpo sem preparo físico cansa-se rapidamente em águas agitadas, a psique sem preparo espiritual se desgasta no mar vibracional das multidões. Aqui está a raiz da exaustão. Não é o número de pessoas, mas a intensidade do intercâmbio energético. Cada olhar é uma onda, cada pensamento é uma seta, cada emoção é uma nuvem que entra em contato com a sua aura. E sem uma arquitetura interior sólida, você se torna como uma casa sem portas nem janelas, aberta a todo o vento que sopra. Helena Blavatsky dizia que o homem comum acredita ser apenas uma mente isolada, mas o discípulo da sabedoria percebe que vive imerso num oceano mental coletivo. Essa percepção é um ponto de virada. Ou você é arrastado por esse oceano, ou aprende a navegar nele como um iniciado. Annie Besant reforçava que o ser humano deve desenvolver uma espécie de disciplina vibracional, capaz de reconhecer o que é seu e o que pertence ao campo coletivo. E talvez essa seja a chave. Muitas vezes, você se sente exausto porque está carregando emoções que não nasceram em você, mas foram absorvidas como poeira psíquica do ambiente. E se eu te dissesse que grande parte do que você chama de cansaço em multidões não tem nada a ver com você? Que talvez 70% do peso que você sente não seja da sua alma, mas da alma coletiva, dos conflitos alheios, das tristezas escondidas, das ansiedades disfarçadas? Jung falava do inconsciente coletivo como um reservatório que transborda em símbolos, arquétipos e emoções. Mas poucos compreendem que esse reservatório não é apenas um conceito. Ele pulsa no ar. Ele se infiltra em cada encontro humano. E o sensitivo, sem treinamento, bebe dessa fonte sem perceber. Veja, as tradições orientais sempre valorizaram o recolhimento
após grandes encontros. Os monges tibetanos, depois de cerimônias coletivas, passavam horas em silêncio, purificando-se internamente. Os sacerdotes egípcios, ao voltarem de rituais em templos lotados, realizavam banhos de energia e respirações específicas para restaurar a pureza do campo áurico. Os sufis, após dançarem em círculos, buscavam o silêncio do coração para que a energia se reordenasse. Isso porque todos sabiam o que Annie Besant deixou claro. A multidão não é apenas uma soma de corpos, mas uma entidade energética viva, que precisa ser compreendida e, em certos casos, neutralizada. E o curioso é que o homem moderno, ignorante dessa ciência ancestral, insiste em achar que sua exaustão é apenas social, psicológica ou física. Não percebe que, ao sair de um estádio, de um show, de uma feira, ou até mesmo de uma sala de trabalho cheia, leva consigo fios invisíveis que continuam sugando sua energia. Esses fios são como pequenos acordes que continuam vibrando em você, mesmo depois que o som externo cessou. A teosofia ensina que a aura pode ser permeada ou fortalecida, dependendo da consciência. Por isso, os iniciados treinavam sua mente para criar uma vibração própria tão intensa, tão estável, que nada externo pudesse perfurar. A ciência contemporânea, em seus próprios termos, começa a tocar nisso quando fala em campos eletromagnéticos do coração, em ressonâncias cerebrais que se sincronizam em grupo, em neurônios espelho que fazem você sentir a dor ou a alegria do outro como se fosse sua. O que para a ciência é ainda um mistério a ser decifrado, para as escolas esotéricas já era prática cotidiana. A prova de que somos muito mais do que indivíduos isolados. Somos nós invisíveis que se tocam a cada encontro, uma rede de vibrações onde o que é denso pode afundar e o que é luminoso pode elevar. E agora, imagine se você pudesse treinar seu ser a transformar essas interações em algo criativo, em vez de apenas desgastante. Imagine entrar numa multidão e não sair drenado, mas fortalecido, porque em vez de absorver o caos, você aprendeu a filtrar e ressoar apenas o que eleva. Annie Besant acreditava que esse era o destino do buscador teosófico, não fugir do mundo, mas transmutar o mundo dentro de si. Esse aprendizado não é imediato, não é dado de fora. É cultivado na prática diária, no silêncio interior, na constante observação do que vibra em você e do que vibra fora de você. E então surge a pergunta: o que aconteceria se na próxima vez em que você estivesse em meio a uma multidão, você se lembrasse de que não está apenas entre pessoas, mas dentro de um campo vibracional? O que aconteceria se, em vez de lutar contra a exaustão, você fechasse os olhos por um instante, respirasse profundamente e dissesse a si mesmo: este não sou eu, isto não me pertence? Que portal se abriria em sua consciência se você reconhecesse que cada peso é apenas um convite para descobrir a leveza da sua própria essência? E quando você começa a perceber que aquilo que sente não é apenas seu, mas o reflexo de um campo coletivo que pulsa em torno de você, algo dentro da consciência se transforma. Já não se trata apenas de suportar a multidão, mas de compreender que cada pessoa carrega consigo uma pequena centelha de vibração e que todas essas centelhas, reunidas, formam uma atmosfera quase palpável, uma nuvem invisível que pode ser tanto luminosa quanto densa. Annie Besant descrevia a aura humana como uma tela viva, constantemente pintada pelas emoções e pensamentos que atravessam o ser. Quando você entra em um espaço cheio, não entra apenas em contato com corpos físicos, mas com milhares de telas vibrando simultaneamente, cada uma lançando imagens, cores e sons psíquicos no espaço. É natural que um espírito sensível se sinta sobrecarregado, pois seu campo não distingue de imediato o que pertence a ele e o que é projeção alheia. Helena Blavatsky dizia que o verdadeiro iniciado é aquele que aprendeu a respirar no invisível, a distinguir entre o sopro vital que lhe pertence e as correntes que tentam invadir sua essência. Essa metáfora da respiração é poderosa, porque sugere que, assim como você não precisa respirar o ar poluído para sempre,
pode escolher ambientes mais puros, também pode treinar sua alma para não absorver todas as vibrações que o cercam. E aqui entra a disciplina do ser interior. A exaustão em multidões não é um destino inevitável, mas um chamado para que você desenvolva a arte de filtrar, selecionar e sintonizar aquilo que realmente deseja incorporar ao seu campo. A alquimia da consciência ensina que tudo aquilo que chega até você pode ser transmutado. Se uma multidão traz caos, ansiedade, desordem, o discípulo pode, em vez de absorver esse caos, transformar a percepção em observação. É como se, em meio ao barulho, você encontrasse a música secreta que pulsa no fundo. É como se, no meio da tempestade, conseguisse ouvir o silêncio que ainda existe entre os trovões. Annie Besant afirmava que o segredo está na mudança de foco. Em vez de ser arrastado pelo que vibra fora, você ancora sua atenção no centro do seu ser e, a partir daí, emite uma frequência própria, tão estável, que a confusão externa já não o penetra da mesma forma. O que muitos chamam de timidez ou de fragilidade, as tradições antigas chamavam de a aurora da sensibilidade espiritual. Ser afetado por uma multidão é sinal de que sua aura já não é opaca, mas permeável ao sutil. E essa permeabilidade é a mesma porta pela qual podem entrar tanto a exaustão quanto a iluminação. O desafio do buscador é aprender a usar essa porta conscientemente. Os egípcios já sabiam disso quando falavam do Ka, a energia vital que se fortalece ou se enfraquece conforme o ambiente. Os hindus falavam do prana que circula em cada encontro humano. Os sufis, em seus poemas, descreviam como a presença do coletivo pode elevar a alma ao êxtase ou lançá-la ao esgotamento, dependendo da pureza do coração. A ciência, por sua vez, oferece hoje metáforas modernas para essa sabedoria. Quando falamos de neurônios espelho, estamos descrevendo a capacidade de sentir o que o outro sente como se fosse próprio. Quando falamos de ressonância cardíaca, descrevemos a sincronia das frequências entre diferentes pessoas. Quando a física fala em campos eletromagnéticos que se interpenetram, não estamos tão distantes daquilo que os teósofos chamavam de interações áuricas. O que Annie Besant viu intuitivamente, hoje começa a ser observado em laboratórios, mesmo que de maneira fragmentada. Agora feche os olhos por um momento e imagine-se em meio a uma multidão. Visualize não apenas os rostos, mas um oceano de cores, vibrações e sons sutis. Você sente ondas que não são suas, percepções que não nasceram em você. O corpo responde, a mente se confunde, a alma pede silêncio. Nesse instante, perceba que não é fraqueza sentir-se assim, é despertar. Porque o homem comum não sente nada, mas você sente tudo. E sentir tudo é um privilégio e um peso. É o chamado da iniciação, o convite para aprender a transformar sensibilidade em poder, percepção em sabedoria, vulnerabilidade em canal de luz. A exaustão, então, não é o fim do caminho, mas o sinal de que um novo caminho se abre. O que você fará com isso? Fugirá sempre das multidões ou aprenderá a dançar em meio a elas sem perder seu eixo? Porque o iniciado não se isola por medo, mas se fortalece em silêncio para depois voltar ao mundo com outra postura. Annie Besant dizia que cada buscador deve encontrar dentro de si um ponto de quietude que nenhuma tempestade externa pode tocar. Esse ponto é como o centro de um mandala. Ao redor, o movimento incessante. No núcleo, a paz imutável. E quando você acessa esse núcleo, algo extraordinário acontece. As multidões deixam de ser inimigas. Você percebe que pode estar entre milhares de vibrações sem ser esmagado, porque aprendeu a emitir a sua própria vibração. E essa vibração, quando forte o suficiente, não apenas o protege, mas influencia o campo coletivo. É aqui que a teosofia revela sua essência prática. Não se trata apenas de se defender, mas de irradiar. Aquele que aprendeu a não ser drenado pela multidão, passa a ser uma estrela silenciosa que ilumina todos ao redor, mesmo que ninguém perceba conscientemente. E talvez em segredo, essa seja a verdadeira razão pela qual você sente tanto.
Porque o mundo precisa de almas que, em vez de se perderem no ruído, aprendam a transmutar o ruído em harmonia. O peso que hoje o cansa pode ser o mesmo que amanhã lhe dará a força de transformar atmosferas inteiras. E a pergunta que fica é: está disposto a aceitar que sua exaustão não é uma maldição, mas uma iniciação disfarçada? E se a exaustão em meio a multidões fosse, na verdade, um rito secreto de passagem, um lembrete silencioso de que você não nasceu para permanecer adormecido dentro da massa inconsciente, mas para despertar em meio a ela? Annie Besant compreendia esse fenômeno como um reflexo do atrito entre o indivíduo em processo de expansão espiritual e as correntes densas da psique coletiva. Não é apenas cansaço. É o choque vibracional entre duas frequências distintas, uma tentando ascender e outra ainda presa ao peso das emoções desordenadas. O buscador sente esse impacto porque já não pertence totalmente ao mesmo campo da multidão. E é justamente por isso que a energia coletiva parece drenar tanto. Há um desajuste, uma dissonância entre o que vibra dentro e o que vibra fora. Helena Blavatsky ensinava que a humanidade é como um organismo cósmico. Cada ser humano é uma célula desse corpo maior. Quando um grupo se reúne, forma-se uma consciência coletiva que pode ser mais ou menos elevada, dependendo do estado interno das pessoas presentes. Se o grupo é guiado por emoções densas, ansiedade, medo, competição, excitação superficial, essa consciência coletiva assume uma qualidade pesada e as almas sensíveis sentem isso imediatamente. O discípulo então percebe algo que os outros ignoram. Não é apenas a multidão que o cansa, mas a consciência coletiva que ela evoca. Esse corpo invisível, formado pela soma dos pensamentos e sentimentos, é tão real quanto o ar que respiramos, e estar dentro dele exige força interior. Quando você sente a pressão energética de uma multidão, não está experimentando apenas a sua própria emoção, mas atravessando a corrente de milhares de microestados psíquicos simultâneos. É como se sua aura fosse bombardeada por ondas incessantes, como se cada emoção lançada no espaço se tornasse uma pequena pedra caindo no lago da sua consciência. O resultado é um turbilhão interno que confunde a mente e desgasta o corpo. Mas a exaustão também é um chamado, porque todo cansaço espiritual traz em si a semente de uma revelação, a necessidade de enraizar-se no próprio centro. Nas tradições védicas, há o conceito de pratyahara, o recolhimento dos sentidos, como prática essencial para não ser arrastado pelo excesso de estímulos. No taoísmo, fala-se da energia do centro, do dantian inferior, como âncora capaz de sustentar o ser em qualquer ambiente. Nos ensinamentos sufis há a ideia do coração polido, que permanece puro mesmo quando exposto à poeira do mundo. Annie Besant, dentro da linguagem teosófica, apontava para a mesma direção. Aquele que aprende a ancorar-se no eu superior não é mais drenado pela multidão, porque não depende do campo coletivo para existir. Ele se torna um sol silencioso, que irradia, em vez de um espelho que reflete tudo indiscriminadamente. Mas é importante compreender que essa sensibilidade não deve ser negada nem combatida. Muitos tentam endurecer-se, criar uma couraça emocional para não sentir. Isso, porém, é apenas uma forma de anestesia. O caminho espiritual não é fechar-se, mas expandir-se com consciência. O discípulo não deixa de sentir. Ele aprende a sentir sem se perder no que sente. A aura não se torna uma barreira rígida, mas um filtro luminoso que transfigura o que toca. E aqui está a alquimia profunda. Aquilo que antes drenava passa a alimentar. Aquilo que antes pesava passa a elevar. A multidão continua sendo a mesma, mas você já não é o mesmo ao entrar nela. A ciência moderna fornece pistas desse mistério quando fala em coerência cardíaca, mostrando como um coração em estado de calma profunda pode harmonizar o campo energético de outros corações ao redor. Isso significa que um único ser centrado é capaz de alterar a vibração de todo um grupo, ainda que de forma imperceptível. Ora, não é exatamente isso que os mestres antigos afirmavam?
que a presença de um iniciado era suficiente para pacificar a atmosfera de um templo inteiro? Annie Besant acreditava que cada discípulo, ao desenvolver sua consciência, tinha o dever não apenas de se proteger da exaustão, mas de aprender a irradiar harmonia no meio do caos, tornando-se um ponto de equilíbrio no corpo maior da humanidade. E pense, quantas vezes você entrou em um lugar cheio e sentiu, sem explicação racional, que algo estava errado, que o ambiente parecia pesado? E quantas vezes, em contrapartida, entrou em uma reunião simples e pequena, mas saiu dela fortalecido, leve, inspirado? Isso mostra que a questão não é a quantidade de pessoas, mas a qualidade vibracional que se forma. O buscador, ao reconhecer isso, deixa de ver a exaustão como um inimigo e passa a enxergá-la como um professor invisível, mostrando-lhe o quanto ainda precisa aprender a permanecer centrado em qualquer situação. A verdadeira iniciação não acontece no silêncio das cavernas, mas no barulho das praças. Se você consegue estar em meio a 1000 vozes sem perder a sua própria voz interna, aí sim começa a trilhar o caminho dos grandes. Annie Besant sabia que o discípulo teosófico não deve se afastar do mundo por medo, mas penetrar nele com uma força tão centrada que nada possa desviá-lo. A exaustão em multidões é, então, o primeiro teste, uma prova para que você descubra onde está seu eixo e como fortalecê-lo. E a grande pergunta que permanece ecoando é: se a multidão não vai desaparecer, se o mundo moderno é cada vez mais agitado e denso, você continuará permitindo que ele roube suas forças ou vai transformar cada encontro em um exercício de despertar interior? Porque a mesma energia que hoje o esgota pode, se devidamente transmutada, tornar-se o combustível que iluminará sua jornada. Já eu vou te entregar um presente, uma técnica espiritual profunda, que vai mudar completamente a forma como você lida com as multidões e com os campos energéticos ao seu redor. Mas antes, perceba comigo, aquilo que antes parecia apenas cansaço em meio a muitas pessoas, agora você já entende que é um fenômeno espiritual, vibracional, energético. Você não está sozinho nessa sensação, porque a alma sensível, como nos ensinou Annie Besant, sempre foi como uma harpa que vibra diante de cada onda invisível. Agora você sabe, o desconforto tinha uma origem oculta, e essa origem estava te chamando para o despertar. E aqui eu quero abrir um selo contigo. Se você realmente sentiu esse chamado, comenta agora aí embaixo: minha energia é sagrada. Isso é mais do que um comentário. É uma chave de ativação. É você se comprometendo com sua própria proteção espiritual, com sua própria expansão. É você declarando que a sua energia não será mais drenada em silêncio. E claro, se essa mensagem ressoou no seu coração, se você sentiu esse campo vivo que foi aberto aqui, se inscreve nesse canal. Mas não como quem aperta um botão. Faça isso como quem sela uma aliança energética. Porque cada vez que você entra nesse espaço, você não só recebe conhecimento, você se conecta a um campo de força, a uma egrégora de despertar. E esse campo vai te fortalecer em cada multidão que antes te drenava. Gratidão profunda por você estar aqui, por ter chegado até esse ponto. Poucos chegam até o final, e quem chega demonstra não só curiosidade, mas verdadeira sede espiritual. Você é parte dessa minoria desperta. E como prometi, aqui vai o presente. Uma técnica iniciática para você blindar sua energia em meio às multidões. Técnica do círculo de luz, teosófico. Antes de sair de casa, feche os olhos e respire profundamente 3 vezes, inspirando luz e expirando qualquer peso interno. Visualize acima da sua cabeça uma esfera dourada. É a centelha divina, a chispa eterna que Annie Besant chamava de Eu Superior. Ao inspirar, traga essa luz dourada para dentro do seu coração. Sinta-o irradiar como um sol interno. Agora, ao expirar, expanda esse sol em todas as direções, formando um círculo de luz dourada que envolve todo o seu corpo, como uma esfera protetora. Imagine que cada vez que uma energia densa se aproxima, ela toca essa esfera e se dissolve como fumaça diante do fogo.
Caminhe em silêncio interior, repetindo mentalmente: minha energia é minha, meu campo é inviolável, minha luz é eterna. Ao retornar para casa, feche os olhos novamente, agradeça a esfera dourada e absorva-a de volta ao coração, integrando tudo que ela protegeu. Esse é o seu presente, uma prática que poucos conhecem, mas que transforma multidões em templos, porque o segredo nunca foi fugir das pessoas, e sim aprender a permanecer inteiro no meio delas.